Se Davi era o homem segundo o coração de Deus, por que ele fez tanta besteira na vida? Afinal de contas, o que é então um homem segundo o coração de Deus? O pecado tira a criatividade ou ele nos dá a criatividade? Essas e outras questões serão respondidas nesta videoaula, então não percam! A paz, queridos, que bom estarmos aqui novamente no nosso programa semanal da Escola Bíblica Dominical para darmos sequência à nossa série de estudos bíblicos baseado nos dois livros de Samuel. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Fábio Segantin. Se você é novo em nosso canal, aqui do lado tem um botãozinho vermelho onde aparece a palavra inscreva-se, tá? Por que isso é importante? Porque tudo aquilo que eu posto aqui você recebe em primeira mão. Então você é novo, não é inscrito no canal, faça já a sua inscrição e não deixe também de fazer o seu comentário e de deixar aquele like, porque isso é muito importante, porque isso o YouTube entende que o meu conteúdo ele é relevante e ele vai divulgar, tá? Isso para outras pessoas. Maravilha? Vamos lá, lição de número 10. Hoje nós vamos falar sobre o pecado do homem segundo o coração de Deus. A leitura bíblica em classe se encontra no segundo livro de Samuel, capítulo de número 11, do verso 1 ao verso de número 18. Hoje nós vamos falar de uma lição triste, de uma lição onde eu confesso que quando eu li o texto sagrado, é uma lição que nos comove. É uma lição que nos faz muitas perguntas. É um episódio que nos deixa em algum momento paralisado. A história do pecado de Davi é a história de um homem que ao mesmo tempo é segundo o coração de Deus, como a Bíblia me revela, mas ele peca. E como então entender essa discrepância ou essa aparência discrepância? É isso que nós vamos fazer aqui nessa videoaula. Nós vamos entender o cenário em que Davi se meteu, o cenário que ele mesmo cria. Presta atenção, foi Davi que criou essa situação, tá? E logo na introdução eu quero deixar 3 verdades para vocês. A primeira verdade: o pecado dos ícones da Bíblia não serve de muleta para os nossos. Não foi porque Davi pecou, não foi porque Abraão pecou e eu falo, mas se eles pecaram também eu posso pecar. Não, os pecados dos ícones da Bíblia, dos heróis da Bíblia, não serve de muleta para os nossos pecados, tá? Ou seja, pecado é responsabilidade individual de cada um. Não é porque ele pecou me dá o direito de pecar, de associar a minha vida com a deles. Uma outra verdade que vocês precisam entender é o seguinte, que ninguém está isento. Essa primeira verdade que eu falei agora é uma realidade, a segunda também é uma outra, ninguém está isento. Tá? E a terceira verdade é o seguinte, que pecado não escolhe grandes ou pequenos. Pecado pega todo o ser humano, porque a Bíblia nos garante que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Tópico primeiro: segundo o coração de Deus. O homem segundo o coração de Deus. Ponto 1. O homem segundo o coração de Deus. Querido, aqui eu quero que você entenda 3 verdades que eu vou mostrar para você. O que é um homem segundo o coração de Deus? Presta atenção. Primeira verdade: Davi lutava para ser quem ele era. Esse homem não nasce pronto, esse homem luta, esse homem se cria. Deixa eu te dizer, ninguém nasce segundo o coração de Deus. Ninguém nasce para ser amado mais por Deus do que outros. Ou seja, isso se conquista, isso se cria, isso se faz, isso se luta. Então Davi lutava para ser quem ele era. Ok? Segunda verdade que eu aprendo: Davi se aproximava dos sentimentos de Deus. Então olha que interessante, um homem segundo o meu coração, ou segundo o coração de Deus, é um homem que se aproximava do coração de Deus. Então olha que interessante, Davi se aproximava dos sentimentos de Deus. Mas
Mas o que é sentimento? O que é coração? A Bíblia diz que ele era um homem segundo o coração. Quando fala coração na Bíblia, presta atenção, é a terceira verdade. Coração fala de vida emocional. Então olha que interessante, Davi tinha uma vida emocional parecida com a de Deus. Ou seja, então isso que significa um homem segundo o coração de Deus. Ele não nasce, ele se cria, ele luta para ser, ele se aproxima dos sentimentos de Deus e ele é segundo o coração, ou seja, a vida emocional que Deus tem, ok? Ou seja, é uma vida que é parecida com a de Davi. Então Davi se associava, Davi chegava perto de Deus através desse equilíbrio que ele tinha dentro da vida emocional. Isso fazia ele chegar muito próximo de Deus. Isso fazia ele ter uma vida parecida com a de Deus na esfera do sentimento, ok? Do sentimento, ou seja, dentro da humanidade, dentro do homem, Davi era um homem que se destacava nessas qualidades. Por isso que ele era um homem segundo o coração de Deus. Mas vamos deixar muito bem claro aqui, ele não nasceu desse jeito, ele se faz, ele se cria dessa forma, ok? Ele lutava para ser quem ele era. Ponto 2, Davi era escolhido de Deus, mas deu lugar ao diabo. Querido, eu vou te colocar dois personagens aqui, eu quero que você escolhe um, tá? Um personagem, ele... olha que interessante, ele foi um adúltero, ele foi um homem, um assassino, e um outro ser humano. Ele sacrificou antes do tempo e era um homem que não tinha muita sensibilidade. Ou seja, nesses dois atos, quem você escolheria? Um adúltero, um homem que cometeu um assassinato, ou alguém que fez alguma coisa antes do tempo? Ele entregou um sacrifício, não era para ele sacrificar, porque não era compatível a ele, e ele sacrifica ao Senhor antes do tempo, tá? Sem a presença de um sacerdote. Quem que você escolheria? Olha que interessante, querido. Saul perdeu o reinado, ou seja, Deus ia confirmar o reinado de Saul, mas porque ele sacrificou antes do tempo, ele perdeu o reinado, ou ele perdeu a confirmação do reinado dele. Davi, ele adultera, Davi, ele comete um assassinato, Davi, ele faz uma trama maligna, e Deus não tira o reinado dele. Aí você pode estar me perguntando, por que, Fábio? A palavra é uma só, arrependimento. Saul não se arrependeu. Poderia ter sido simples o que ele fez, mas quando Samuel chega e Samuel bate a mão, por exemplo, na cabeça de Saul, o que você fizeste, Saul? Ele olha para Saul, ele olha para Samuel, Saul olha para Samuel e diz, mas você não estava aqui, eu tive que sacrificar antes, eu tive que sacrificar, mas precisava e você não estava aqui, mas eu disse que eu ia chegar, eu disse para você não fazer isso antes da minha presença. Saul poderia ter caído de joelho e pedido perdão para Saul, para Samuel, e pedir perdão para Deus, mas ele não fez. Ele foi arrogante, ele não teve sensibilidade naquele momento. Davi, quando o pecado dele veio à tona, quando Natan profetiza e diz que ele era o homem que tinha cometido o assassinato, era o homem que tinha roubado a ovelhinha daquele que não tinha nada. Quando esse pecado vem à tona, quando todo Israel sabe, ele não acha desculpa. Ele não bate no peito e diz, mas eu sou o rei desta nação. Ele não faz isso. Ele se humilha, ele se arrepende. E Deus, ele não aguenta um coração arrependido. Ele não tira a consequência do pecado. Presta atenção, ele não tira a consequência do pecado, porque Davi pagou um preço alto por esse pecado. Davi pagou um preço caríssimo pelas atitudes, pela trama que ele fez. Mas Deus não aguenta um coração que se arrepende. Deus perdoou o ato de Davi. Não porque Davi era rei, porque Davi era um homem que se assemelhava com o seu sentimento a ele. Era um homem que aprendeu o princípio de se arrepender e de não praticar mais as suas atitudes. Tópico segundo, o ambiente em que Davi pecou. Ponto 1, criando um ambiente propício ao pecado. Querido, pega 3 verdades que eu vou te ensinar aqui. Primeiro,
pecado é criado. Segundo, pecado é gradativo. Terceiro, pecado cresce. Olha que interessante, pecado é criado, pecado é gradativo e pecado cresce. Preste atenção, o meio em que você está cria ou te leva a consumi-lo. Então você tem que entender que o ambiente em que você está, ele vai te proporcionar duas coisas. Ele vai criar uma possibilidade do pecado, ou ele vai te levar ao pecado. Então, olha que interessante, o ambiente em que você está pode determinar se você peca ou não peca. Ou seja, é o ambiente que você está. Aí eu quero te fazer uma pergunta. Você pode pecar dentro da igreja? É claro que você pode, mas aquele ambiente não te proporciona o pecado. Não te proporciona o pecado. Mas você pode pecar dentro da igreja. Por quê? Porque dentro da igreja existem seres humanos. E alguns seres humanos podem errar. E você não está focado no eterno. Você não está focado em Deus. Então, daqui um pouco eu vou falar sobre isso, sobre tirar o foco. Tá? Então, quando você está com foco, presta atenção, desfocada, tá? Você peca. E existem lugares, isso é óbvio, que te possibilita muito mais o pecado do que dentro de uma igreja. Mas se você estiver no lugar certo, mas desfocado do foco, você comete pecado. Ok? Isso é óbvio, o problema está no foco. Tá? Dentro do ponto 1, criando um ambiente propício ao pecado, uma outra coisa muito interessante que eu preciso mostrar para vocês é o seguinte, que eu preciso tirar da cabeça, isso é uma coisa que eu já recebi em algumas aulas anteriores, quando eu fazia aquelas aulas sobre Lucas e sobre a carta aos Hebreus, eu preciso tirar da cabeça que ser tentado não é pecado. Tem pessoas, por exemplo, que são tentados a olhar para uma mulher, a olhar para um homem. Pessoas são tentados a mentir, são tentados a consumir bebida alcoólica, são tentados a fumar, são tentados a práticas de erros que a Bíblia condena. Ser tentado não é pecado, porque Cristo foi tentado. Incitar o Cristo, provocar ele a atitudes negativas, a atitudes antibíblicas. Ou seja, o ato de ser tentado não é pecado. O pecado é você ceder à tentação, ver o desejo e você praticar esse desejo. Então, quando você pratica esse desejo, aí sim você está cometendo um pecado. Então, você tem que entender que ser tentado não é pecado. Tá? Ou seja, quando você está sendo tentado, você não está pecando, porque a Bíblia diz que em tudo Cristo foi tentado, mas não pecou. Ele nunca cometeu um pecado. Então, se ele não cometeu pecado e se ele foi tentado, logicamente eu entendo o seguinte, que tentação é diferente de pecado. Ou seja, pecado não é ser tentado. Quando eu sou tentado, eu não estou pecando, não estou cometendo um delito contra o eterno, tá bom? Ponto 2, os meios que contribuem para a prática do pecado. Querido, olha que interessante. Eu vou te dar 4 verdades aqui. Primeira verdade, os meios que contribuem para a prática do pecado. Primeira verdade, tira o foco de Deus. Presta atenção, lembra do cenário de Davi? Esse cenário de ele olhar para a mulher, mandar o mensageiro lá, primeiro ele olha para a mulher, ele busca informações sobre essa mulher, ele manda um camarada lá, o camarada busca essa mulher, ele deita com ela, ele fica com ela e depois ele faz toda aquela trama, tá? Quando ele deita com ela, quando ela fica grávida, isso não foi da noite para o dia, tá? Isso não aconteceu assim, vapt-vupt, criou-se um ambiente, criou-se uma situação, eles estavam se envolvendo e aí ele precisou então fazer o quê? Minimizar a situação. Aí ele cria aquela trama, manda chamar Urias, faz Urias deitar com sua mulher, não funciona, tenta embriagá-lo,
não funciona até que ele maquina a morte daquele homem, daquele fiel escudeiro que ele tira. Então, nesse cenário, eu quero tirar 4 verdades para vocês. Primeira verdade: tira o foco de Deus. Por quê? Porque a Bíblia diz que ele passa a olhar para a mulher que não é dele. Olha o último mandamento. Não tem uns 10 mandamentos? Que eu já ensinei que não são 10 mandamentos, mas enfim, a última das 10 palavras: não cobiçar. Eu já expliquei isso aí para vocês. E não é pecado não cobiçar. O problema é cobiçar aquilo que não é seu. Ok? Então não cobiçarás o dinheiro do próximo, a mulher do teu próximo. Ele cometeu esse pecado. Então olha que interessante, ele tirou o foco de Deus, ele passa a olhar para aquilo que não era dele, ele tira o foco de Deus, e quando você tira o foco de Deus, você desfoca a sua vida. Você já viu aquelas propagandas, aquelas imagens, o filme, aquelas, né, que a gente não assiste novela, né? Mas tem algumas irmãzinhas que assistem uma novela, uma novelinha aí, né? Você está assistindo aquele filme lá, porque a gente não assiste novela, então eu vou falar de filme. Aí tem um filme lá, tem uma pessoa aqui na frente, aqui, e uma pessoa aqui atrás, ok? Aí a imagem está nessa pessoa. E aqui atrás tem, por exemplo, o carro passando, tem um parque de diversão, pessoas brincando, tem um monte de cenário aqui. Mas a câmera foca aqui e aqui fica desfocado. Mas aqui é o ponto principal, ok? Aqui é Deus. Aqui é tudo que não tem sentido na vida, fica desfocado. O problema é quando o foco vem para cá, vem para aquilo que não tem importância. E o principal perde o foco, fica tudo embaçado. Aí a câmera faz o quê? A câmera vem para esse. A câmera foca esse e desfoca esse. Foi o que aconteceu com Davi. Davi focou no lugar errado. Deus para ele ficou embaraçado. Deus ficou para ele meio nebuloso, meio cinzento. Deus ficou agora desfocado. O foco estava na mulher. Segunda verdade, ele busca mais informações, porque quando alguém quer pecar, quando alguém não tem o foco em Deus, quando o foco em Deus está desfocado, ele busca mais informações acerca do seu pecado. Sabia que nós estudamos o pecado? É interessante, a gente gasta tempo, eu vou usar a palavra gasta tempo, porque com Deus eu não gasto, eu invisto. Mas com o pecado você gasta, porque você poderia estar investindo, ok? Investir é aquilo que vai te dar lucro. Gasto é aquilo que te dá perca. Com Deus você não perde, você ganha. Anota isso e leva isso para sua classe, ok? Eu busco informações. Ou seja, ele gasta tempo desnecessário, ele gasta energia aonde não ia trazer nenhuma produtividade para ele. Terceira verdade, ele perde o temor e o respeito, porque ele manda chamar uma mulher casada. Ele perdeu o temor de Deus e o respeito. Quarta verdade, ele perde o senso do perigo, porque ele traz ela para dentro da casa, dentro da casa dele. Ele perde o senso do perigo. Então isso nós precisamos observar. Davi, ele cometeu inúmeros erros. Tópico terceiro, o adultério e o homicídio de Davi. Ponto 1. Pecado gera pecado. Querido, presta atenção numa verdade que eu vou mostrar para vocês aqui. Você sabia que o pecado lhe dá criatividade? Que isso, pastor? Verdade. O pecado lhe dá criatividade. Quer ver? O que Davi fez? Davi pede para o marido dela, ele cria uma situação para se deitar 2 vezes. Fracassa. Aí o pecado lhe dá outra criatividade. Vamos fazer o seguinte, vamos embriagá-lo. Fracassa. Aí o pecado dá outra criatividade. Vamos fazer o seguinte, eu vou colocar ele na frente. Ele vai na frente, eu vou falar para Joabe. Joabe já é um assassino, Joabe já matou um homem. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar Joabe, vou mandar Joabe colocar ele na linha de frente, e numa tentativa, numa missão suicida, ou seja, como diz o Capitão Nascimento, não vai dar certo, esse negócio vai fracassar. E aí o que acontece? Ele é colocado na frente, Urias morre, Urias é assassinado, Urias
morre na linha de frente, no lugar que ele não era para estar. Então, você consegue entender que o pecado te dá criatividade? O pecado aguça a sua mente para você criar uma situação para fugir da realidade. Então, eu tenho que tomar muito cuidado, que o pecado ele é um gerador de criatividade. Mas eu preciso ser criativo na obra de Deus. Eu preciso anular o pecado de Deus, o pecado a Deus na minha vida. E ponto 2, o homicídio de Davi. O ponto 3, o Davi e o seu comandante, eu não vou comentar. Por quê? Vou ser sincero para vocês. Quando eu li o erro de Davi, a trama que ele fez, o seu comandante já era um assassino, eu não tive cabeça para criar pontos didáticos para vocês. Então eu preferi não comentar esses dois pontos. Ponto 4. A tentativa de Davi para evitar as suspeitas de seu pecado. Aqui eu aprendo uma verdade e eu queria compartilhar com vocês essa verdade. O pecado sempre vai cobrar. O pecado tem um preço. O pecado tem uma paga. E infelizmente, o salário do pecado, a Bíblia diz que é a morte. Por isso que o meu conselho nessa lição de Davi, vamos evitar o pecado. Ou seja, tem coisas que, mas é inevitável. Não, a Bíblia diz, filhinhos, não pequeis. No original, sabe o que significa esse termo? Significa o seguinte, filhinhos, existe uma possibilidade de vocês não pecar. Existe uma possibilidade de viver uma vida sem pecado, ou sem viver na prática do pecado. Mas se todavia vocês cometerem um pecado, que pecado é diferente de prática do pecado. Se vocês cometerem um pecado, mas vocês não vivem na prática do pecado, mas se vocês cometerem um pecado, vocês têm um advogado. Porque existe uma possibilidade de vocês viver longe da prática do pecado. Por exemplo, eu não vivo na prática do pecado. Vocês não vivem na prática do pecado. Mas em algum momento da nossa caminhada, nós fracassamos. E se eu fracasso, a Bíblia me garante que eu tenho um advogado fiel, justo, verdadeiro. Ele intercede para o Pai e o Pai nos perdoa pelo sacrifício que Ele fez na cruz do Calvário. Ou seja, Ele olha para nós através do sangue de Jesus e através do sangue de Jesus nós somos perdoados. Então existe sim uma possibilidade de vivermos longe da prática do pecado. Mas se nós pecarmos, se no caminho eu cometer um erro, não esquece que eu e você temos um advogado fiel e justo. E ele vai sim interceder e vai conquistar o perdão para os nossos erros em nome de Jesus. Que o Eterno continue te abençoando, te guardando, te prosperando e até